O dinheiro, ele até entra na empresa, mas ele some de uma maneira tão rápida que você fica se perguntando o que está acontecendo com o teu caixa, que você não consegue ver resultado, não consegue ver o dinheiro. Se esse é o teu problema, calma, fica tranquilo. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 passos importantíssimos para organizar as finanças da sua empresa. Ainda que você não entenda nada de contabilidade, você vai sair daqui sabendo passo a passo de como organizar o fluxo de caixa da sua empresa. Então aproveita, fica aqui com a gente nesse vídeo. E o primeiro passo é você separar as contas pessoais das contas empresariais. Gente, muita gente comete esse erro de não separar as contas pessoa física e pessoa jurídica. E esse erro acaba custando caro, porque você acaba tributando um valor que de repente nem era necessário fazer essa tributação. Então, a primeira dica que a gente dá é essa. Separa logo a conta pessoa jurídica, vai lá, abre essa conta e já começa a pagar tudo, receber tudo ali nessa conta. Vai te dar mais tranquilidade, vai te dar mais controle do caixa da tua empresa. Outra situação que é importante, que também está dentro dessa dica, é sobre o prolabore do sócio da tua empresa. O que é prolabore? O prolabore nada mais é do que aquele salário que o representante, que o sócio da empresa, ele retira ali todo mês para poder pagar as suas despesas mensais. Então, ao invés de você, que é dono, que é o responsável da tua empresa, ficar pagando as tuas contas com o dinheiro que está ali na conta da empresa, você separa um prolabore, um valor X, e já começa dali fazer teus pagamentos na tua conta pessoa física. Isso torna muito mais organizada a empresa. Uma pergunta que sempre as pessoas me fazem muito e a gente tá aqui para responder isso, é sobre a questão: como que eu vou retirar esse prolabore? Que valor eu posso estipular? O prolabore, ele tem que ser estipulado conforme a função do CEO ou do representante ali da empresa. Então, por exemplo, veja bem, se você é o responsável ou você tem um cargo de confiança, você concorda comigo que não fica compatível você ter um cargo ali de confiança da empresa e o teu salário ser apenas um salário mínimo? Muitos sócios acabam fazendo isso para não ter aquela tributação ali de imposto de renda sobre o contra-cheque. Mas é importante você lembrar que você acaba se tornando passível de multa, né, de autuação da Receita Federal. Então toma cuidado com isso, e é importante que o prolabore ele seja compatível com a função. Então, se eu tenho uma função ali de administração ou de um representante da empresa, esse prolabore ele tem que estar no mesmo nível. Segundo passo, registre tudo que entra e tudo que sai da tua empresa. Por quê? É importante você registrar, porque se você não faz esse registro, essas anotações, você não vai saber se a tua empresa está dando lucro ou se está dando prejuízo. Então, começa a usar uma planilha. Se você tem mais facilidade, usa uma planilha de Excel e para anotar tudo que entra e tudo que sai. Hoje a gente tem também aplicativos que são muito fáceis de serem manuseados, inclusive aplicativos gratuitos, que você pode estar usando para fazer essas anotações na tua empresa, que vai dar assim uma organização fundamental para você ter esse controle. Ter esse controle de tudo que entra, de tudo que sai, é importante não só para tua visualização, mas também para tomada de decisão. Para você saber onde que você pode fazer cortes da empresa, de repente aquela folha de pagamento que tá onerosa ali, você nem sabia. Às vezes você tem ali uma situação que nem precisava você estar gastando tanto com aquilo, e a planilha ela vai te mostrar, ela vai te falar sobre isso claramente. Você olha, você já consegue visualizar. Inclusive, nós trouxemos aqui uma planilha que eu vou mostrar agora para vocês, muito simples, para você ter acesso e começar a fazer o teu controle de caixa de forma bem tranquila. Bom, e nós temos aqui a planilha do fluxo de caixa. Essa planilha é uma planilha bem simples, mas é uma planilha muito eficaz, principalmente para você que está começando agora. Está começando o teu negócio, você consegue aqui nessa planilha fazer as anotações bem detalhadas, sem perder nada de vista. Então, a gente tem aqui já a parte do que é previsão, e temos também o que foi realizado. Aí, logo aqui na coluna A, a gente vai ter tudo o que a gente recebeu, tudo aquilo que foi de receita e aquilo que foi projetado e as receitas que foram efetivadas. Temos as saídas, todas as despesas da empresa estão aqui. Então, você vai ver que aqui tem despesa com energia, com água, FGTS, 13º, tudo. O que você precisar acrescentar,
você pode acrescentar sem problema nenhum. Às vezes tem uma despesa que ela é muito específica da tua empresa, não tem problema, pode acrescentar. Quanto mais detalhado for esse relatório, melhor ainda, porque aí você consegue ter uma visão muito boa no final do mês, no final do relatório, quando você for apresentar. Aí você vai ver que aqui embaixo, mais embaixo, a gente vai ter um resumão de todas as entradas menos as saídas, né? Que é para a gente poder conseguir aí ver o lucro que a empresa teve no final do mês. Essa planilha, gente, tem que ser preenchida todo mês, tá? Na verdade, todo dia, para que no final do mês você consiga fazer o acompanhamento aí bem legal, um acompanhamento bem eficaz sobre ela. É muito boa porque ela te dá uma visão geral e clara do que está sendo feito. Então, é uma planilha simples, mas que traz muito resultado para você. Terceiro passo, controle o fluxo de caixa da tua empresa. O fluxo de caixa, ele é o que a gente chama de coração da empresa. É lá que tudo funciona, é lá que tudo gira. E o representante, seja ele o gerente administrativo, o gerente financeiro, o CEO da empresa, ele precisa ter isso claramente. Então é no fluxo de caixa que você fica sabendo o que tem no caixa, o que vai entrar e o que vai sair. É de extrema importância que você tenha isso anotado na ponta do lápis. Gente, o quarto passo, tenha um planejamento financeiro. Falar de finanças nunca é uma coisa legal, a gente geralmente não gosta, essa que é a verdade. E o empresário, ele não costuma ter muito tempo para cuidar dessa parte, porque ele já tem outros assuntos, outras burocracias que precisam ser resolvidas da empresa ali no dia a dia. Então, ele geralmente transfere essa responsabilidade para alguém que possa estar cuidando disso. Então, se você transfere para uma pessoa, ou se você mesmo vai fazer, mas tenha cuidado na hora de fazer esse planejamento, porque ele vai trazer oportunidades. E o melhor, esse planejamento, ele te permite você alcançar a visão da tua empresa, a missão da tua empresa. Então, você precisa estar com ele muito bem definido e saber de fato o que você pretende alcançar ali de metas de vendas, de investimento a longo prazo. Às vezes você está começando, então você ainda não está investindo, né? Ainda não sobrou lucro para isso, mas você precisa já se projetar para que futuramente você consiga fazer esse investimento para que a tua empresa tenha ali uma reserva de emergência, tenha ali uma reserva de caixa e consiga investir em outros negócios, em outras oportunidades de negócio. E o quinto passo, que é bem importante também, é reveja o seu financeiro todos os meses. Esse planejamento, ele não vai adiantar de nada se você faz todo ele, todo bonitinho, e aí você vai e coloca lá na sua gaveta. Planejamento não é para isso, é para ser avaliado todo mês. Então sempre reserve, de preferência, um dia do mês, você e a sua equipe ali, aquelas pessoas que são importantes para a tomada de decisão, sente com elas e vejam o que precisa ser alterado. Precisa ajustar alguma coisa? Precisa cortar alguma coisa? Precisa inserir alguma coisa? Isso você vai fazer todo mês. Não deixe de fazer, porque nesse momento as ideias vêm, a tua equipe vai poder sinalizar aquilo que está errado e que precisa ser melhorado. O fluxo de caixa, ele é para isso, ele é para gerir ali o operacional, o dia a dia e as finanças da tua empresa. Então ele tem que ser feito sempre mensal. Seguindo esses 5 passos, você começa a transformar o teu negócio. Ele começa a se tornar um negócio lucrativo e previsível. Por isso, você nem precisa ser um expert em contabilidade para poder fazer esses 5 passos e fazer com que o teu caixa e a tua empresa seja uma empresa organizada. E para encerrar esse vídeo de hoje, se você chegou até aqui, se você curtiu esse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar os sininhos e principalmente, se você já aplicou algum desses passos que nós mencionamos hoje aqui, de como organizar as finanças da sua empresa, se você já aplicou algum deles na tua empresa, no teu escritório, comenta aqui com a gente como que está funcionando, como foi esse processo e qual resultado você obteve. E se você de repente ainda não aplicou, mas quer aplicar um desses passos, conta aqui pra gente também qual deles você deseja implementar aí na tua empresa. E é isso, fica com a gente para mais conteúdos que virão pela frente. Tchau!